E o telefone 99214-5306. 99214-5306 é exatamente o telefone que atende você. Você pode mandar o WhatsApp para ele. Manda o WhatsApp aqui, que é o zap da Voz do Povo. 99214-5306 e participa da entrevista do secretário da Centram. Bom, abrindo a Voz do Povo de hoje, Rondônia registra 264 casos novos da Covid-19, 3 óbitos nas últimas 24 horas. Mas o vírus está vivinho da Silva e é preciso que as pessoas tenham o cuidado necessário. Então, na segunda-feira, eu estou falando da data de ontem, foram registrados então esses óbitos que eu falei, 264 casos novos. No total já foram confirmadas 86.118, casos ativos 9.556, recuperados 74.917, já morreram então em Porto Velho, no geral, em Rondônia, 1.645 pessoas. 1.645, é muita gente, viu? 1.645 pessoas. Também estão internados na rede estadual de saúde 206 pessoas. Na rede filantrópica, que eu não sei qual é essa rede filantrópica, 11 pessoas. Pacientes internados na rede privada, 66. Na rede pública, 39. Pacientes internados no total, 322 pessoas estão internadas. Aguardando o resultado do LACEN, 852 pessoas. É muita gente. Este fato, mais uma vez, é de uma gravidade sem tamanho. É necessário que haja das pessoas o cuidado necessário. Eu venho alertando todo dia aqui na Voz do Povo, mas não tem um dia que eu saio de casa que no caminho da rádio eu não encontre uma grande maioria sem máscaras ou usando máscara para proteger o queixo. Aí não dá, né? É o que o vírus quer. Ontem eu passei de frente à Caixa Econômica, estava lotada a caixa, uma aglomeração atrás da outra, e parte significativa das pessoas que estavam na fila sem máscaras. Aí o vírus deita e rola. Bom, eu quero trazer outro fato aqui para os ouvintes da Voz do Povo. Vai abrir um concurso do Tribunal de Justiça. Você encontra isso no site rondonoticias.com.br. Concurso está aberto. Dá uma olhadinha lá no Rondonoticias. Tem todas as nuances desse concurso que o tribunal abriu hoje. Além dessa questão, eu quero trazer também aos ouvintes da Voz do Povo o caso do deputado que atacou a bailarina, né? Ou supostamente atacou a dançarina, né? Não posso afirmar aqui, mas olha só. Bárbara Carolina Silva Quinistes denunciou a agressão do deputado Geraldo da Rondônia. Ao sair da casa de eventos para descansar da apresentação, ela contou que um assessor do deputado a abordou e aí fez uma proposta considerada indecente e humilhante para ela. Então o deputado mandou o assessor cantar a bailarina, se é que é assim o negócio também. Chegou lá, ó, o deputado tá querendo conversar com você, aquele teretetê de pé de orelha, qualquer coisa assim. Aí a dançarina se recusou. E daí por diante, ela começou a receber provocações. Eu estou falando da versão dela. A dele, daqui a pouco eu vou trazer também para vocês a versão do deputado. Eu vou trazer para vocês já já. Pois bem, então a dançarina se recusou, assim, aí começaram as provocações. Depois de cerca de 3 horas,
Aí o deputado viu que o assessor era ruim de cantada, foi lá. Diz, ó, agora o negócio é comigo, vamos aqui bater um papo e tal. Pois é. Segundo palavras da bailarina lá, da dançarina. Aí começou então a situação degringolar ladeira abaixo. Ela disse que indignada encarou o deputado e explicou para ele que ela era dançarina profissional há 2 décadas e que não se vendia para dançar. E que ela havia explicado isso para assessores que já estavam humilhando a dançarina por ela ter recusado uma proposta que, segundo ela, considerou indecente. E abro aspas aqui, foi nessa hora do bate-boca que ele me deu um tapa, palavras da bailarina. Era para pegar no rosto, mas atingiu meu corpo. Se eu não me afastasse, não sei o que poderia ter acontecido, relatou então a dançarina. Então tá bom. O sujeito é deputado estadual, é representante de toda uma sociedade, uma autoridade pública, cujo cargo é grande, é deputado. E daí acontece uma situação como esta. A grande pergunta é, o fato dele ser um deputado, naturalmente, que nós vamos considerar o princípio do contraditório, o amplo direito de defesa e tudo mais. Mas a pergunta é, o fato dele ser deputado pode postergar ações sobre ele? Eu acredito que não, mas o homem é deputado. Pois bem, esta situação, eu creio que é provável que ela deva andar, sim. Deva andar pelas pressões da mídia, toda a mídia noticiou sem medo. A Voz do Povo já faz isso, mas outros veículos acabam passando a mão na cabeça lá. Mas a Voz do Povo não faz, não. Noticiou aqui, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Como também não sabe o que vai acontecer com o deputado Lebrão, perdão. Deputado Lebrão, que foi pego aí com a boca na botija, recebendo dinheiro, que até agora a Assembleia não disse nada, ninguém disse mais nada, e vai ficando por isto mesmo. Não sei o que o Ministério Público disse até agora, se já é hora de oferecer denúncia ou não, mas essas situações, se não punir os grandes, os pequenos se arvoram em fazê-las, só que eles se lascam. É pequeno? Tomara que a lei seja para todos. A versão dela, precisa que se ouça a dele também. Minha produção está encontrando aí, já está aqui, não? Vamos ver o que disse o Geraldo da Rondônia. O cara ainda é da Rondônia, ó. Vamos ver aqui então o que disse o deputado, para a gente iniciar a entrevista com o secretário da Centran para falar a respeito dessa questão do transporte coletivo, de uma série de situações afetas à pasta que ele preside. Já eu quero registrar também Sua Excelência o ouvinte se posicionando aqui, e a gente vai então já colocar para vocês a versão do deputado Geraldo da Rondônia, que agora há pouco teve enrolado aí com a história do sonegação de impostos. Esse deputado parece meio enroladinho, não é não? Mas é deputado, né? Fazer o quê? Vamos ver o que disse aqui o Geraldo da Rondônia. Vamos ver aí, para a produção está encontrando, programa ao vivo, e vamos ver a versão dele aqui. Daqui a pouco a gente acha. Então, eu vou fazer um intervalo, eu volto com o segundo bloco da Voz do Povo, já iniciando a entrevista. Na sequência, eu passo o que disse o deputado da Rondônia, Geraldo da Rondônia, depois de ter supostamente cantado de forma humilhante uma bailarina, dançarina, lá na cidade dele, em Ariquemes. Eu vou
Porto Velho já tem cerca de 1.000 mortes por Covid. Mesmo assim, muita gente não está se cuidando. Muita gente pode parar. Mas de que adianta se você morrer? A equipe de saúde de Porto Velho não dá trégua para a Covid-19. E você também não pode relaxar. Receba bem a equipe da saúde na sua casa. A Prefeitura está realizando consultas, entregando remédios e fazendo testes rápidos de Covid no seu bairro. Ligue 0800 647 5225 em caso de suspeita da doença ou dúvidas. E o mais importante é se proteger. Não deixe de usar máscara, mantenha as mãos sempre limpas e não faça aglomeração. Prefeitura de Porto Velho. Juntos vamos zerar as mortes por Covid. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo. Eu abri o programa falando a respeito do deputado Geraldo da Rondônia, uma confusão que está em todos os sites aí, onde ele teria cantado uma bailarina e de forma, segundo ela, humilhante. E agora eu trago aqui então a versão do deputado. O deputado estadual, isso aí é o que disse o deputado Geraldo, hein? O deputado estadual, abro aspas, Geraldo da Rondônia, vem a público informar a respeito da notícia, aspas, fake news, veiculada nas redes sociais, quanto à suposta agressão que teria se envolvido na noite de sábado em Ariquemes. Segundo relatos da senhora Bárbara Carolina Kitsnes, que é dançarina e estava na cidade fazendo show, o parlamentar teria agredido após ter se negado a dançar próximo a ele. Sendo um dos deputados mais atuantes de Rondônia, Geraldo da Rondônia, tem desenvolvido um grande trabalho em prol da população, com fiscalização e denunciando várias irregularidades do governo, além de destinar várias emendas parlamentares para mobiliários escolares, recapeamento asfáltico das vias urbanas, para aquisição de materiais de prevenção da Covid-19, também para a Polícia Civil de Ariquemes, dentre outras ações de suma relevância. Geraldo da Rondônia reforça que não compactua com qualquer forma de violência, constrangimento ou desrespeito às mulheres, zelando sempre pelos direitos da mulher. Imagina, hein? O deputado afirma que em momento algum agrediu Bárbara e que jamais faria isso. A assessoria jurídica do deputado está ciente dos fatos, irá tomar todas as providências cabíveis e pertinentes ao caso, pois a senhora Bárbara Carolina não traduz a realidade dos fatos. Tá aí. A Voz do Povo coloca as duas versões aqui, tanto a da bailarina quanto a do deputado. A dançarina afirma ter sido agredida pelo deputado Geraldo da Rondônia. O Tribunal de Justiça vai abrir concurso e já tem comissão formada. Rondônia registra 264 casos novos da Covid-19, 3 óbitos. E você entra no site também, para além de ver notícias, participar da entrevista do secretário da Centram, Coronel Kirchner, e a gente vai então começar agora. A Voz do Povo. Entrevista. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes e internautas,
saúda o Coronel Kistner, o secretário da Centran, Secretaria de Trânsito, Transporte e Trânsito de Porto Velho, registrando o prazer de recebê-lo aqui. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo à Voz do Povo. Boa tarde, Arimar. Boa tarde a todos os ouvintes do programa A Voz do Povo. É uma satisfação estarmos novamente aqui, tratando de assuntos referentes à mobilidade e da questão de trânsito, e nesse momento aí trazendo algumas informações e esclarecimentos sobre o sistema de transporte coletivo que iniciamos no município de Porto Velho. Muito bem. Secretário, antes de falarmos propriamente da questão que o traz aqui no programa, uma das questões, eu gostaria de saber, desde quando o senhor assumiu a pasta, quais foram as ações mais, digamos, proeminentes da sua gestão até agora? Nós assumimos a pasta no dia 17 de janeiro de 2019. Vai fazer um ano ainda? No caso, 2 anos, né? Se for 2 até... anos, agora sim, né? Sim, tá certo. Bom, os 2 principais era referente aos contratos que existiam, que nós temos aí. A questão do contrato semafórico e o outro contrato de sinalização vertical e horizontal. Contrato semafórico esse que levou até uma situação ruim, junto à justiça, inclusive com prisões, e que agora nós já estamos aí, na data de ontem, já foi acertado um novo contrato, e não mais aquele contrato emergencial que vinha de longos anos, sendo renovado, sendo ajeitado, mas sim um contrato verificando o investimento, né? Com licitação? Com licitação. Todo o processo de licitação foi feito e conseguimos trazer isso e mantendo o sistema. Para ter uma ideia, anteriormente, o sistema, tudo que a gente fala de operação seria uma ordem de serviço, ou seja, o pagamento por alguma coisa. Para questionar sobre o sincronismo de uma linha, de uma via sobre a questão do verde, do amarelo, isso tinha que ser encaminhado para a empresa. Hoje é feito lá na secretaria, tendo em vista que foram feitos cursos para os responsáveis pelo sistema dentro do departamento, através do engenheiro Luiz Gustavo, e isso é verificado dentro da secretaria. Então, houve uma diminuição de custos nesse sentido, bem como aí uma celeridade do processo no atendimento a reclamações. O segundo, do vertical e horizontal, também um contrato que não tinha, era uma ata de registro de preço, em que existiam problemas referentes à irregularidade fiscal da empresa. Hoje nós já estamos aí com um novo contrato, já fechando uma nova empresa, assumiu, isso já está para homologação, mas bem antes disso, através da aquisição de 2 máquinas de sinalização viária, iniciamos com a mão de obra dentro do próprio município, dentro da secretaria, através de funcionários do município, bem como um contrato junto com a FUPEM, Fundação de Assuntos Penitenciários, aonde usa a mão de obra de reeducandos, fazendo a parte da ressocialização social. Isso tudo melhorou, podemos ter uma agilidade maior entre os processos, já que a agilidade de atendimento ficou. E outra questão da mobilidade, onde chegamos agora há pouco, estamos aí já concluindo a primeira ciclorrota dentro do município. Nós tínhamos aí uma ciclovia que na realidade nunca ficou completa, ela não tinha a segurança toda do ciclista que era na Raimundo Cantuária. Como houve o recapeamento, nós desativamos e vamos aí refazê-las na Alexandre Guimarães e na Rio de Janeiro, de acordo com as normas de trânsito, e um exemplo desse é o que estamos realizando lá na ciclorrota, na Lauro Sodré,
e também o investimento através daquele espaço que atende ao espaço alternativo em um entorno do aeroporto, e a ideia é trazer essa ciclovia com a sinalização dentro dos princípios de segurança do Código de Trânsito Brasileiro até o Parque da Cidade, e depois levando pela Rua Bela até o skate park, já que as ciclovias e ciclofaixas que existiam no município, elas existiam, mas não se interligavam, elas não davam mobilidade. Outros assuntos que nós conseguimos foi a agilidade, principalmente nos processos referentes à acessibilidade. Todo o empreendimento realizado no município precisa passar pela secretaria para ver se preenche os requisitos de acessibilidade e também o quanto que nós chamamos aí, que é o investimento pelo impacto desse empreendimento naquela área, né? Ou seja, a compensação, né? A mitigação do que ele precisa ser feito. Tivemos aí a alteração da lei e hoje a possibilidade de que, havendo investimento, parte desse valor, desse investimento que vai ser um polo gerador, seja direcionado para as soluções através da Secretaria, de projetos da Secretaria, para dar uma maior mobilidade e não deixar que aquele polo gerador de tráfego seja apenas o impacto e não tenha nenhum investimento na mobilidade. Em síntese, são esses aí os pontos principais que nós trabalhamos. E o maior deles, né, que é a questão do transporte coletivo, que nós tínhamos aí um processo de um transporte coletivo, nós vamos falar com mais calma, mas levarmos aí até agora um processo de uma licitação essa com um contrato, uma previsão, um contrato de 15 anos com prorrogação possível de mais 5 anos, ou seja, dando uma solidez ao investimento ao empresário. Secretário, ciclorrota, ciclovia, qual que é a diferença, hein? São 3, na realidade. Ciclovia é aquela em que existe a divisão física entre o local que trafega a bicicleta e o local que trafega os veículos automotores. Ciclofaixa é apenas a sinalização através de sinalização viária, a pintura, né, no canto da via, indicando o local que divide do ciclista e do motorista. Ciclorrota é a ideia da educação, a indicação através de placas, a sinalização dos locais a serem feitos e levar a educação tanto do ciclista quanto do motorista a utilizarem os seus espaços adequadamente, sem evitar problemas e o grande número de acidentes que às vezes nós temos, que é a trafegabilidade de bicicletas entre os veículos, né, não guardando essa educação para o trânsito, e mesmo os veículos que desrespeitam agindo sobre os ciclistas. Secretário, no passado, observou-se que a Centram fazia suas ações no município, mas que não tinha um engenheiro de trânsito. Depois verificaram que o sujeito nem era engenheiro de trânsito. Não é da sua época. Mas o sujeito lá dentro traçava fazia o traçado da cidade sem ser da área. E até virou uma brincadeira, que o cara virou um substantivo abstrato. A gente sabia que existia, mas não sabia que tinha, mas que existia, mas que não funcionava aquela história toda. E hoje eu pergunto, tem um engenheiro de trânsito, alguém que pensa a cidade, faz o traçado para a população usuária trafegar melhor? Sim. Nesse espaço que nós estamos à frente da secretaria, nós temos sim um engenheiro de trânsito, né, dentro do departamento de engenharia de trânsito, onde existem engenheiros civis que possuem especialização, o que também o credencia para tratar sobre a mobilidade, e esse processo não fica apenas adstrito à Secretaria Municipal de Trânsito, mas também um trabalho em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é a CEMUR, e também a CEMISB, já que nós estamos falando aí
de regularização de espaços, né, e também da questão de projeto de vias. É o caso que tivemos os novos asfaltos, né, as novas ruas que foram asfaltadas, ruas que foram recapeadas, tratadas todas em conjunto. Um exemplo só para colocar desse projeto macro. A Zona Sul anteriormente tinha apenas como via de acesso às demais zonas da cidade, ou a Jatuarana através da BR-364, ou então a Campos Sales também através da BR-364. Hoje, após esses asfaltamentos e os projetos, nós temos mais vias que dão a fluidez dentro da Zona Sul, como a estrada do Areia Branca, aonde o acesso pode ser feito passando por baixo da BR-364 e continuando na Prudente de Moraes. Continuamos com a Campos Sales, temos ainda a Rua das Flores, a Rua da Esperança, que vem do Coab, passando também por baixo da BR-364 e acessando a Rio de Janeiro, também a 3,5, a Jatuarana, que também existia, e a Pau-Ferro, ou seja, multiplicaram-se a possibilidade de saídas da Zona Sul. Bom, eu vou fazer um intervalo, mas no que tange, secretário, a questão da acessibilidade, afeta essa situação a Centram? Sim, a acessibilidade Eu quero também. tratar disso daqui a pouquinho, então. Bom, eu vou para o intervalo. Na volta, eu quero tratar desta questão, de outras que a gente pautou aqui, para exatamente clarear na mente das pessoas, usuários do sistema aí, esta situação das ruas de Porto Velho, acessibilidade, os assuntos que são afetos a Centram, cujo secretário, Coronel Queixa, é o nosso convidado de hoje. Volte já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Porto Velho já tem cerca de 1.000 mortes por Covid. Só nos últimos dias foram mais de 20 mortes. Mesmo assim, muita gente não está se cuidando. Muita gente está nas ruas sem máscara e fazendo aglomeração. Porto Velho não pode parar. Mas de que adianta se você morrer? A equipe de saúde de Porto Velho não dá trégua para Covid-19. E você também não pode relaxar. Receba bem a equipe da saúde na sua casa. A Prefeitura está realizando consultas, entregando remédios e fazendo testes rápidos de Covid no seu bairro. Ligue 0800 647 5225 em caso de suspeita da doença ou dúvidas. E o mais importante é se proteger. Não deixe de usar máscara, mantenha as mãos sempre limpas e não faça aglomeração. Prefeitura de Porto Velho. Juntos vamos zerar as mortes por Covid. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu terceiro bloco aqui nos 103.1 da Caiari em Porto Velho. Hoje na entrevista do secretário de Trânsito do município, o Coronel Queixa. Daqui a pouco eu quero falar a respeito então da questão dos ônibus, dos táxis compartilhados, enfim, pessoal que atua nessa área. Mas agora eu quero falar a respeito da acessibilidade em Porto Velho. As situações em Porto Velho tão gritantes, quer ver? Ali naquela rua, acho que é Natanael de Albuquerque ali, e vai descendo a ladeira dos Camelôs, dobra à direita,
Eu acho que é Nathanael Diogo Pé. O sujeito vem na calçada, aí chega um momento que quem vem de cadeira de roda não consegue acessar. Ela vem na calçada, aí a calçada deu um elevado e o sujeito se perde ali. Como tem outras situações que a gente vê. Mas eu vou dar um exemplo de um problema que eu tive, de um problema na minha perna, de uma queda caseira que levei, perdi o movimento da perna, fiquei um ano parado. E eu pude sentir muito mais na pele o que é a pessoa com deficiência, como é que ela vive em Porto Velho. Primeiro, para-se nas faixas e as pessoas quase sempre não atendem. Já é uma questão de educação. Segundo, para quem tem necessidades especiais, então. Daí eu pergunto ao secretário, o que já foi feito, o que pode ser feito, como é que o senhor pensa essa questão da acessibilidade em Porto Velho, no que tange a melhoria disso? Bom, Arimar, é bom a gente rememorar que esses termos, mobilidade e acessibilidade, são distintos? Não, são termos que foram colocados, trazidos como principais, já a partir do Estatuto das Cidades de 2009. Até aquele momento, era muito tênue o que se falava sobre essa parte. A partir deste momento, são outros investimentos. Exemplo, no nosso caso, está na Câmara dos Vereadores, deu entrada em início de novembro, o plano diretor. O plano diretor anterior de Porto Velho, iniciado em 2008, concluído só em 2012, apenas falava físico, falava sobre a questão da distribuição das áreas, mas não falava sobre a avaliação da mobilidade. Já o novo plano diretor, ele é complexo porque ele dá que há necessidade de que alguns locais devam ser guardados para alguns tipos de comércio, já que ali a prioridade é a da própria cidade. Nós temos aí uma quantidade enorme de terrenos vazios, áreas abertas nessa área fechada de Porto Velho, e é necessário ocupar isso tudo dentro do plano diretor. Conjunto a isso entra o plano de mobilidade. O plano de mobilidade é trazer essa nova ideia. O exemplo que falou sobre a calçada é que anteriormente todos os projetos eram vistos apenas a construção, não se fazendo uma avaliação e aprovação da calçada. Ficava a cargo do próprio morador. Ou seja, ele fazia da forma que melhor lhe convia ou achava interessante. Não entendendo que a calçada possui um espaço que é utilizado que é a questão dos postes, que é a área de usual, que é poste e também as lixeiras, a área de tráfego, que é para os transeuntes, e a mais próxima ao seu lote lindeiro, que ela pode ser utilizada aí para alguma intervenção arquitetônica. Então, essa ideia só iniciou-se lá em 2009 e, principalmente no centro da cidade, que é o local que se referiu, não tinha essa ideia da necessidade. É complexo isso, mas é algo que hoje está dentro do projeto, e a própria mudança, alteração da lei que nós falamos aí do investimento, quando da criação de polos geradores, inclui-se essa necessidade da aprovação da calçada dentro dos critérios de acessibilidade, número de... Em consonância com o que dita o Estatuto das Cidades. Com o Estatuto das Cidades, local de estacionamento para aqueles usuários, a necessidade hoje, de rampas de acesso. A previsão de melhoria disso, qual é? Ela vai ser um pouco longa, porque
como falei, em vários locais da cidade, nós temos alguns espaços aí que ainda estão em claro, mas assim, nessa construção, são obrigatórios isso. Porém, isso a gente pensa em grande plano, a necessidade aí de um projeto por parte do município, né? Isso não há, hoje não há. Já se conversa isso através da CEMUR, né? Não afeta diretamente a secretaria, de um planejamento de início dessa urbanização de calçadas. Secretário, quem trafega na Jatuarana observa que os comerciantes põem seus produtos nas calçadas e as pessoas trafegam no meio da rua praticamente. Isso afeta a Centram? Não, essa é a questão da Secretaria de Posturas. Tá? Mas tem ela essa que secretaria? Tem, está dentro da CEMUSB. CEMUSB. Tá. Bom, eu vou atender Sua Excelência ouvindo do programa. Daqui a pouquinho eu quero falar a respeito dos coletivos, do transporte coletivo. É o Otomar Thomas e Ariquemes ligado na Voz do Povo. Rosineide Barbosa se ligou com a gente. Dr. Claudino Alencar do Detran também ligado na Voz do Povo. O advogado Luiz Carlos Forte também se ligou com a gente. O Dr. Amadeu Machado, advogado, pioneiro da Vida da Cidade, também está com a gente na Voz do Povo. O Ricardo Rodrigues. Boa tarde, Ricardo. O Fred Nunes pergunta ao secretário por que as rotas ainda estão embaralhadas. Entendeu? As rotas? As rotas não estão embaralhadas, nós estamos no processo. O Fred Nunes. Eu vou fazer. Bom, Arimar, para explicar o que aconteceu das rotas. Um processo de licitação, que foi o início da nossa conversa aqui, ele não inicia-se apenas a partir da publicação da licitação. Ele tem, pela previsão e até com acompanhamento dos órgãos de controle externo, a necessidade de etapas a serem realizadas. Entre uma, as audiências públicas, aonde são analisadas e retiradas aquilo que são as necessidades questionadas pela comunidade. 2 pontos ficaram ali sobre a comunidade. Destinos diferentes daquele que ele desejava. Ele intencionava ir a um lugar e a rota obrigava a ir a um local para depois outro, ou seja, a dificuldade e a agilidade nesse processo. O segundo, a não existência, ou seja, muitos lugares que estava a descoberto pelo transporte coletivo. Hoje a Centram tem ideia desses locais descobertos? Tudo isso é um processo que nós estamos estudando. É que nós estudamos e chegamos a isso. Bom, isso é um dos pontos. O segundo ponto que nós entramos aí, que é o estudo da apresentação da passagem. O que se foi licitado foi uma quilometragem dentro do município de Porto Velho e, para isso, uma possibilidade de número de passageiros e um valor de passagem. Esse aqui a gente chama de IPK, Índice de Passageiro por Quilômetro. Nesse processo, verificamos que, por falta de investimento, e você é uma pessoa muito crítica sobre o transporte coletivo, a falta de investimento e a falta de visão, que há muito tempo não se fala em transporte, não via visão futura e sim se resolvia problemas pequenos, né? Todas as linhas passavam pela 7 de setembro com Rogério Weber, a Praça Marechal Rondon, e atendiam o bairro. O que acontecia? Ele era atendido o bairro, porém, entre esse espaço do final do bairro até esse ponto da 7 de setembro, nós tínhamos 5, 6, 7, 8 linhas fazendo o mesmo percurso. A Raimundo Cantuária, por lá passavam, trazendo as linhas da Zona Leste, 12 linhas de ônibus, ou seja, aquele local da Raimundo Cantuária, entre Mamoré até o final, até as Nações Unidas, nós tínhamos 14 linhas de ônibus, não falava em falta de ônibus, porém, em alguns locais, 100. Isso é falta de ônibus? Não, é que nós está fazendo uma quilometragem a mais,
rodando em um mesmo espaço, cobrindo uma mesma área. O que nós organizamos... Cobrindo de forma superlativa, né? Como? Cobrindo de forma superlativa, né? Um mesmo espaço. Mesmo espaço, né? O mesmo espaço. Bom, o que nós temos? Nós criamos uma poligonal delimitada pela Avenida Farquhar, Avenida Migrantes, Avenida Mamoré, Avenida Jatuarana, até BR-364, Avenida Jatuarana, que são os locais onde possui o maior número de centros. Não centros comerciais, mas centros de saúde, como é o caso do Hospital de Base, onde lá está a Policlínica Oswaldo Cruz, onde está o Hospital São Pelegrino, onde está o Hospital da Criança, Cosme Damião. Nós temos outras áreas, que são áreas onde hoje possui uma reunião grande de pessoas, o caso do Espaço Alternativo, que é referência em área de convivência, o próprio Skate Park, Praça Céu, ou seja, áreas que foram realizadas e que hoje também são destinos, não só apenas o centro comercial da 7 de setembro. Então, dentro desse... Porque o fim era sempre a 7. Era sempre a 7. E esses locais estão bem habitados também, as rotas vão porque o fluxo de pessoas também é muito grande. Então, o que dentro dessa poligonal, basicamente, se entenda assim, aquele que está no Ulisses, aquele passageiro do Ulisses, ele vai ter tem o atendimento do Ulisses até a Mamoré. Na Mamoré, ele pode escolher o destino que ele quer. São 5 expressos. O expresso Cantuária irá trazê-lo até a 7 de setembro. O expresso CPA o levará até um outro centro, que é o Centro Político Administrativo, hoje, onde fica o Tribunal de Justiça, Palácio Rio Madeira, MP, ou seja, um destino diferente do da 7. Ele pode escolher o Expresso Caúla, vai trazer pela Caúla. Expresso Hospital de Base, direto para o Hospital de Base, ou seja, outras escolhas. Através do quê? Da integração. Não a integração física, aquela que eu falo como um curral, onde a pessoa tem que ficar aguardando até a chegada do outro. Então, o possibilita fazer conexões de até 6 conexões no processo. Se eu entendi anteriormente, para todo lugar que o sujeito teria que ir, passaria pelo centro. Passaria pela 7. Eu vou fazer um intervalo, eu volto com o próximo bloco da Voz do Povo. Já tem muita gente ligada aqui, o bate-papo já se alongou e a gente acabou não atendendo o ouvinte. Eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. Porto Velho já tem cerca de 1.000 mortes por Covid. Só nos últimos dias foram mais de 20 mortes. Mesmo assim,
Muita gente não está se cuidando. Muita gente está nas ruas sem máscara e fazendo aglomeração. Porto Velho não pode parar. Mas de que adianta se você morrer? A equipe de saúde de Porto Velho não dá trégua para a Covid-19. E você também não pode relaxar. Receba bem a equipe da saúde na sua casa. A Prefeitura está realizando consultas, entregando remédios e fazendo testes rápidos de Covid no seu bairro. Ligue 0800 647 5225 em caso de suspeita da doença ou dúvidas. E o mais importante é se proteger. Não deixe de usar máscara, mantenha as mãos sempre limpas e não faça aglomeração. Prefeitura de Porto Velho. Juntos vamos zerar as mortes por Covid. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo. Lotou de perguntas aqui. Agora, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para entender todo mundo? Rapidamente aqui, o João do Marechal Rondon. Abunã com Venezuela perto da maternidade. Qual é a preferência ali? Com Venezuela, próximo da maternidade municipal ali. É Abunã. É Abunã. Vamos lá então. Deixa eu ver quem está aqui. Lotou de... Que maravilha as pessoas participando aqui. O Ricardo Rodrigues. O sistema está trabalhando para o sistema ou para a população? Eu não entendi muita pergunta dele. O sistema está trabalhando para o sistema ou para a população? Trabalhando para a população. Tanto que ele está em aperfeiçoamento. Algumas alterações já foram feitas. Temos um exemplo, logo do primeiro projeto do Expresso Guajará. Ele, depois de alguns questionamentos e pesquisas junto da linha, fizemos uma alteração de rota, de tráfego. E hoje, o que antes captava apenas para um ônibus, nós já estamos indo para 4 ônibus devido ao número de passageiros que ocorreu essa elevação. Então, é um processo que nós estamos evoluindo. E precisamos da população para que a população nos traga essas dúvidas e seus anseios para que haja, já que é um processo novo, e um processo novo precisamos sim da avaliação, principalmente daquele que é o usuário. Vamos atender, vamos botar um áudio no aí, José, rapidinho, quando a senhora está revoltada. Vamos lá, José. Boa tarde para todos. Ele está falando bonitinho assim, porque ele não anda de ônibus. Manda ele vir aqui na Farquhar, ficar esperando o ônibus para ele andar de ônibus, para ele ver o quanto que o ônibus demora e não faz nada disso que ele está falando. É a Maria Aparecida aqui da Balsa. Fale, Dona Maria Aparecida, secretária. Dona Maria Aparecida, a senhora está esperando porque ainda não conhece o sistema Citamob. Nós temos um aplicativo, tá? Um aplicativo na qual, se a senhora baixar em seu celular, a senhora vai poder ter o conhecimento da rota do ônibus em tempo real. A senhora vai acompanhar o ônibus andando, vai poder saber quanto tempo ele vai demorar para chegar na sua parada e quanto tempo será de viagem. É um aplicativo, é de forma gratuita e o objetivo desse aplicativo é principalmente evitar esses transtornos entre a pessoa ir para a parada e ficar na dúvida se o ônibus já passou ou se ainda vai passar. O aplicativo é o Citamob, CI2TZAMOBI, Citamob. Lá pode ser colocado vai abrir o mapa de Porto Velho, os desenhos dos ônibus é onde existe cada parada. Ali, se clicar, vão ter todas as linhas que por ali passam. Apertando em cada linha, dará o destino e o tempo. E pode ainda ser feito melhor.
coloque qual o destino que você quer ir, o passageiro quer ir, ele vai identificar o tempo de caminhada, o tempo de percurso, ou seja, uma mobilidade nova. Secretário, vamos de bate-pronto rapidinho aqui, porque senão Vamos. não sou aqui, Luto. Pergunte ao secretário por que o táxi compartilhado, quase não saía, e o pirata, pergunte ao secretário por que a Centran não combate o táxi compartilhado e o pirata. Hoje passamos uma reunião durante toda a manhã na Secretaria Municipal, falando sobre isso, que já é essa questão da fiscalização. Principalmente, não é a ação do trabalho dos taxistas, mas sim a questão do assédio que é realizado junto às paradas de ônibus. Esse assédio aqui, seja na parada ou mesmo em outro local, é proibido por lei. Mas não tem como a Centran combater isso? Nós já iniciamos a fiscalização. Muito bem. Pergunte ao secretário se é possível colocar uma sinalização nas ruas Algodoeiro com Abacateiro no Coab. Pergunte sobre a feira na confluência das ruas São Caetano com Algodoeiro. Os carros param dos dois lados, não aparece sequer um agente de trânsito. Bom, Aurimar, se nós formos falar da feira da Zona Sul, que é lá da Algodoeiro, nós estamos aí necessitando falar, já conversando com a Secretaria de Posturas, porque hoje, devido ao fluxo de veículos e de trânsito que lá passa, o local da feira já está mais levando a problemas para a trafegabilidade do que atendendo a população. Em conjunto as duas secretarias? Nós já estamos trabalhando junto a isso, porque precisa achar um local que seja ali e atenda a feira naquela área. A dona Maria Helena esculhambou o deputado aqui. Tá bom, dona Maria Helena, muito obrigado aí. Ela adjetivou, eu não vou usar para não dar problema aqui para a rádio. Queria saber do coronel da Centran por que algumas linhas foram extintas, é o Hugo Souza. Depende qual a linha foi extinta, porque algumas ainda estão em início de operação. É o caso, ontem iniciamos a linha Triângulo, a linha Unir, que mesmo ainda não voltando o retorno das aulas presenciais, mas ela atende a Vila Princesa, e também temos aí o início de outras linhas para e passo aí nesse processo. Tem previsão de aumento das passagens de ônibus? Pergunta a Camila Breves. E é verdade que a empresa vai falir porque anda com 2, 3 passageiros no ônibus? Bom, a questão de aumento não há previsão nenhuma de aumento, até porque o contrato foi assinado este ano. O processo, nós sabemos que por causa do colapso que entrou o transporte coletivo, principalmente a falta de credibilidade que foi deixado pela empresa anterior, abandonando o sistema, é um momento em que há a captação para os passageiros. O que nós estamos aí é por parte da empresa, fazer um maior investimento em propaganda para captar o passageiro, pelos serviços que ela oferece. Secretário, eu queria saber por que a Centran não fiscaliza espaço alternativo. Tem dias que tem racha ali, é o Altemir, morador do Costa Silva. Acessibilidade não existe na nossa cidade. Parabéns ao Arimar por tocar no assunto. É a Cláudia Barros. O secretário vai continuar na Centran, já que o Hildo ganhou, o Leandro da Arigolândia. Já estou fazendo no atacado aqui, porque chegaram tantas. Pergunte ao secretário se esses empreendimentos elaborados pelo RIT, são elaborados pelo RIT. Isso, através do RIT, relatório de impacto de trânsito. Uhum. Isso vai continuar na Centran? Pergunta o... Isso depende do prefeito. O doutor Felipe Santana, do bairro Alphaville, diz o seguinte: os fiscais são muito despreparados. Quando vão multar alguém, eles se acham autoridades. A secretaria não pensa em fazer uma reciclagem para ensinar a abordagem? Muito boa pergunta. Quando eu assumi a secretaria, este ano só que devido à pandemia estava previsto para o mês de março uma reciclagem dos agentes de trânsito através
prevista já pelo Código de Trânsito Brasileiro. Não ocorreu devido à impossibilidade da questão presencial. Poxa vida, eu não tenho mais tempo. Não precisa nem a metade, né? Hã? Eu tô aqui com um monte, não tenho mais tempo, eu lamento profundamente, porque eu tenho tão carinho tão grande pelos meus ouvintes aqui. E o terminal de integração vai sair? Não, nós não estamos falando mais em terminal de integração. Hoje a integração é através do cartão. O cartão, antigamente, no terminal de integração, aquele lá da Rogério Weber, existiam 40 linhas de ônibus. Estamos falando novamente da falta de atendimento de outros locais. Hoje, através do Concard, do cartão, onde permite a integração em até seis locais em um único sentido, nós temos aí mais de 120 possibilidades de linhas a serem atendidas, tendo uma implantação maior e muito mais eficaz dentro do município de Porto. Recebê-lo aqui, eu vou lhe passar todos esses eu quero assim para poder prestar contas ao meu ouvinte. Eu vou passar para o secretário, não sei se o secretário se reporta depois. Não sei como é que a assessoria dele trabalha. Obrigado aí que passe, porque mas volto a falar, é um sistema aqui, né? novo, Arimar, e essa vinda aqui... Jorge Teixeira com Amazonas, quem vem de lá para cá não consegue dobrar ali, todo mundo dobra. Jorge Teixeira com Raimundo Cantuária. É certo dobrar ali, não é? São tantos os questionamentos. Jorge Teixeira, nesse momento, com a Amazonas, ela é responsabilidade do DENIT, a Jorge Teixeira. Muitos questionamentos são feitos sobre a BR-364. Quem vem na Jorge Teixeira, que vai entrar para Raimundo Cantuária à esquerda. À esquerda. Foi feito ali um retorno, né? Tinha um retorno anteriormente, né? E depois ficou. Mas essa sinalização referente a Jorge Teixeira é do DENIT. Chegamos ao final. Secretário, prazer receber. Obrigado, Arimar. Uma satisfação estarmos aqui e gostaria que passe as perguntas, os questionamentos, pois faz parte da evolução. O nosso atendimento da Secretaria é o 0800 6475 100. Mas dão resposta mesmo, secretário? Temos resposta porque essas informações nos auxiliam na evolução do sistema. Puxa vida, deixa eu abraçar o doutor Carlos Coqueiro, também ligado na Voz do Povo, rapidamente aqui. Está o Ronei ligado com a gente lá no Alphaville, a Maiara Prata também se ligou, Ana Paula do Ulisses Guimarães, o Luciano Neves, o Geraldo da Embratel, a Camila Breves, a Jéssica Silva do Nacional, o Hugo Souza se ligou com a gente. Também na Voz do Povo está o Sargento Coelho, a Cláudia Barros, o Altemir, morador do Costa Silva, nascido 4 de janeiro. Também, só para registrar que eu não tive como, Júnior de Leon disse que eu tive coragem de falar o nome do deputado. Tá bom, então. Obrigado aí. O Sabiá do Carmela Dutra, a Cleusa Firmino, meu Deus, a Maria de Nazaré, a Leonília do Cuniã. Não tem mais tempo, José. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência. A todos nós, a continuação desta tarde feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente, a Voz do A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Feliz Natal! Feliz Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração.